Quando olhamos para a história da humanidade, é fácil imaginar uma linha do tempo longa, quase interminável. Mas e se a gente olhasse para a nossa história de um jeito um pouco diferente? Não como uma caminhada lenta, mas sim como uma série de saltos, de explosões que mudaram absolutamente tudo. Essa é a grande pergunta, não é? Em apenas alguns milhares de anos, passamos de viver em pequenas comunidades para sermos uma espécie que literalmente molda o planeta. E a resposta parece estar numa série de avanços, de momentos-chave, os nossos grandes saltos. Bem, o nosso ponto de partida é bastante humilde. Tudo começou em comunidades que se formaram à volta de grandes rios. Lugares como o Nilo, o Tigre, o Éufrates. Eles eram fontes de vida, claro, mas também traziam desafios que nos forçaram a ter a nossa primeira grande ideia. Só que essa escala pequena, claro, não durou muito. A capacidade humana de se organizar simplesmente explodiu. E aquelas pequenas aldeias transformaram-se em impérios gigantescos que ligavam continentes e culturas que nunca tinham tido contacto antes. E depois, num piscar de olhos, pelo menos em termos históricos, chegámos aqui. Um mundo totalmente interligado digitalmente. Uma realidade que os nossos antepassados nem sonhariam ser possível. Esta velocidade de mudança que vamos analisar agora, salto a salto. Ok? Então vamos mergulhar nisto. O nosso primeiro grande salto não foi tecnológico, foi social. Foi o momento em que aprendemos a organizar-nos em grande escala, a trabalhar em conjunto de uma forma completamente nova. Uma civilização, no fundo, é como um sistema operativo para um grande grupo de pessoas. Peguemos no Antigo Egito. A religião, com todos os seus deuses e a crença na vida após a morte, não era só uma questão de fé. Era o cimento social, aquilo que unia toda a gente e que, claro, justificava o poder centralizado do faraó. E isto é um exemplo brilhante de como a necessidade é mesmo a mãe da invenção. Todos os anos, o rio Nilo inundava tudo, o que criava um problema bem prático. Onde é que acabava o meu terreno e começava o do meu vizinho? Para resolver isso, os egípcios desenvolveram a geometria. Um problema da agricultura acabou por dar origem a um dos pilares da matemática. Incrível! A seguir, o salto acontece cá dentro. É uma revolução na maneira como pensamos sobre nós mesmos, sobre a sociedade e sobre o nosso lugar no universo. Este é o salto da mente. Olhem só que interessante. Na Grécia Antiga, temos duas experiências sociais radicalmente diferentes a acontecer, lado a lado. Em Atenas, a aposta era no indivíduo, no poder do cidadão. Foi daí que nasceu a democracia. Já em Esparta, a prioridade era o coletivo, o Estado. Cada cidadão era moldado desde criança para servir a um propósito militar. São duas visões de mundo que continuam a ecoar nos debates políticos até hoje. E a democracia não apareceu do nada, já pronta. Foi um processo, uma evolução. Começou com as leis de Drácon, que eram famosamente severas, mas que tinham uma grande vantagem. Estavam escritas. Depois, Solon abriu o poder a quem tinha riqueza, não apenas a quem nascia em berço de ouro. E, finalmente, Clístenes abriu as portas à participação popular e lançou as bases do sistema que tanto celebramos. E esta explosão de novas ideias não aconteceu só na Grécia. Pelo mundo inteiro estavam a surgir novas formas de entender a existência. O budismo oferecia um caminho para acabar com o sofrimento. O confucionismo, um modelo para uma sociedade mais harmoniosa. E o cristianismo, uma mensagem de salvação que se espalhou como fogo por todo o Império Romano. A humanidade estava a criar novos softwares para a alma. Depois de um período que muitos consideram de alguma estagnação na Europa, o continente desperta num salto espetacular. Foi um renascimento de ideias antigas que, ironicamente, acabou por impulsionar o mundo para um futuro completamente novo. E acho que nada capta melhor esta nova mentalidade do que esta frase de Maquiavel. Acabou-se a ideia de que o poder vinha só de Deus. Maquiavel olhava para a política como um jogo humano, onde a astúcia e a força eram as ferramentas para vencer. É uma visão muito pragmática e, na altura, bastante chocante, que separa a política da moralidade tradicional. Então, o que é que provocou esta explosão cultural? Foi uma espécie de tempestade perfeita. O humanismo colocou o ser humano no centro de tudo. A queda de Constantinopla trouxe uma injeção de conhecimento clássico para a Itália. A imprensa de Gutenberg tornou-se basicamente a internet daquela época. E, claro, o dinheiro de famílias ricas deu a génios como Leonardo da Vinci a liberdade para criar. Com as mentes a fervilhar com tantas ideias novas, era inevitável que as velhas estruturas de poder começassem a rachar. E é este o salto que vai definir o nosso mundo político moderno.
A questão aqui era fundamental. Afinal, quem é que manda? De um lado, o absolutismo, personificado por Luís XIV com a sua famosa frase "O Estado sou eu", defendia que o poder do rei era total. Mas do outro lado, em Inglaterra, a Revolução Gloriosa estabeleceu um princípio radicalmente novo. A lei, representada pelo Parlamento, estava acima do rei. Esta luta entre o poder de uma pessoa e o poder da lei definiu esta era. E isto tudo traz-nos ao nosso último salto, e talvez o mais dramático de todos, aquele que nos transformou numa única comunidade global, para o bem e também para o mal. Reparem bem nestes números, é impressionante. A humanidade demorou a sua história inteira, até 1804, para chegar ao primeiro bilhão de pessoas. Mas depois, em menos de 200 anos, adicionamos mais 5 bilhões. Esta aceleração inacreditável é a grande força motriz da nossa era moderna. E não somos apenas mais. Vivemos muito, mas muito mais tempo. Graças aos avanços na medicina, na ciência, na higiene, a esperança média de vida mais do que duplicou. Em poucas gerações, nós redefinimos completamente o que significa ter uma vida longa. Só que esta nova proximidade global teve um lado muito sombrio. À medida que o mundo se tornava mais pequeno e conectado, os nossos conflitos tornaram-se maiores, mais destrutivos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a Guerra Fria, foram conflitos à escala planetária, algo que seria impossível em eras anteriores. E hoje, os nossos maiores desafios são, pela sua própria natureza, globais. Uma crise ambiental, uma pandemia, a desigualdade económica, nenhum país consegue resolver estes problemas sozinho. Vivemos num mundo tão interligado que os nossos destinos estão, queiramos ou não, completamente entrelaçados. Olhando para trás, percebemos que cada grande salto resolveu problemas antigos, mas acabou sempre por criar novos desafios. Então, a questão que fica no ar é esta: perante os problemas tão complexos do século XXI, que novo salto é que vamos ter de dar para garantir o nosso futuro? Bem, essa é uma resposta que ainda está a ser escrita por todos nós.